entre avanços, descobertas, culturas, a posição, a busca, a investigação da história, a importância da história na, na compreensão dos diversos períodos da sociedade, do mundo, traz constatações, momentos que nós vemos o desrespeito à diversidade cultural, o desrespeito à cultura e também essa questão do preconceito, e isso é fato que tem na história os seus registros em diversas etapas, em diversos períodos que são realmente muito marcantes e que têm que ser explicitados, que devem ser estudados. Agora nós vamos falar sobre a história do racismo. É importante colocar que dentro de uma sociedade, de um país, nós temos aí a busca por igualdade, por liberdade de expressão, igualdade de direitos, a busca e o incentivo a se viver em sociedade de maneira ética e cidadã. Contudo, é um tema, é uma realidade que precisa ser debatida, precisa ser investigada, os momentos, os acontecimentos em cima desse preconceito ao longo de cada período da história merece ser mencionado. Por isso, a história do racismo, nós começamos, o racismo tem sido visto de forma muito diferente ao longo da história. Aqui a gente tem uma foto, e olha a parte dessa frase, né? O racismo tem sido visto de forma muito diferente ao longo da história. Aqui, então, essa imagem, essa foto retrata a estudante universitária afro-americana Vivian Maloney, entrou na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, para se inscrever para as aulas como um dos primeiros alunos não brancos a frequentar a instituição. Então, esse fato, esse momento, esta, esse detalhe, esse ingresso desta aluna, então é uma ilustração, é um momento que ficou, né, que a gente agora está revisitando aqui, está estudando, está comentando em cima da história do racismo aí, para termos uma noção de que, como a própria explicação traz, né, que o racismo tem sido visto de forma diferente ao longo da história. E aí, não só tem sido visto, mas infelizmente ele tem sido praticado ao longo da história de formas cruéis, de muita discriminação e de muita exclusão. Por isso, a necessidade, a importância de comentar, de trazer essa discussão, esses momentos e detalhar para que a gente possa entender, compreender, respeitar e também lutar contra esta situação terrível que ainda na nossa atualidade, na nossa realidade, ainda aflige a muitos. Até 1963, a universidade era radicalmente segregada e os estudantes não brancos não podiam participar. Vamos agora, já que a gente está falando de história do racismo, história desse preconceito racial, nós vamos ver então a cronologia do racismo. Vamos ver aqui a partir dos dados do que ocorreu na Antiguidade e Idade Média. Na Antiguidade, entre diversos povos, as relações eram sempre de vencedor e cativo. Estas existiam independentemente da raça,
pois muitas vezes povos de mesma matriz racial guerreavam entre si e o perdedor passava a ser cativo do vencedor. Neste caso, o racismo se aproximava da xenofobia. Então, pesquise, aprofunde o que é xenofobia, quais foram os períodos da história da humanidade em que essa situação ocorreu e o que levou, quais as ocorrências que vários povos, civilizações sofreram em decorrência da xenofobia. Por muito tempo, o racismo permaneceu de uma forma mais xenofóbica do que racial propriamente dita, permanecendo latente até a época de expansão das nações europeias. Com o avançar das conquistas territoriais e culturais dos povos europeus, ainda na Idade Média, não havia necessariamente o racismo da forma como manifestado futuramente. Importante aqui, vendo aqui ainda na Idade Média, destacar aqui a Idade Média, a questão de fazer um paralelo, analisar ocorrências, momentos, para entender, né, as diferentes formas, infelizmente, né, de manifestação ou de xenofobia ou de racismo. Então, não havia necessariamente o racismo da forma como manifestado futuramente, ou seja, em outras décadas, né, em outros momentos da história, mas para a nossa atualidade, para a nossa realidade. Nós veremos mais à frente aqui ao longo dessa nossa explicação dessas considerações. O que havia era o sentimento de superioridade xenofóbico de origem religiosa. Isto ocorria devido ao poder político da Igreja cristã, que justificava a submissão de povos conquistados de forma a incorporá-los, né, à cristandade. Então a gente vê também aí uma presença, né, da cristandade, da religião, pelo menos nesse período que a gente está colocando aqui, que a gente está explicando, tem aí então um poder político da igreja cristã, né, que justificava a submissão de povos conquistados, né, conquistados, então tinha muito essa questão de dominar, de fazer o determinado povo que foi dominado, conquistado, a trabalhar para os outros. Porém, aqueles que não se submetiam, era aplicado genocídio. Vale agora também um complemento de estudo, de desenvolvimento da história, dos fatos, das situações de preconceito, a questão de entender o que vem a ser o genocídio. Esse genocídio, né, que gerava sentimentos racistas por parte dos vencedores e dos submetidos. Aí, então, vamos deixar bem claro o que foi relatado, as palavras genocídio, xenofobia, que estão colocadas aqui, a Antiguidade e Idade Média, para agora vermos o que ocorreu, analisarmos as situações, as discriminações a partir da Idade Moderna. No caso aí, nessa divisão dos séculos, aqui, Idade Moderna a partir do século XV. À medida que a tecnologia foi avançando, a Europa iniciou sua caminhada em direção à conquista econômica e tecnológica sobre o mundo. Começaram então a surgir ideologias justificando o racismo e o domínio da Europa sobre as demais regiões. Entre essas novas ideias estavam aquelas doutrinas que alegavam existir na Europa uma raça superior. Então aqui a gente vê novamente uma mentalidade
alguns ideais ou algumas formas, né, de ver, entender, compreender o outro ser humano de uma outra realidade, de uma outra cor, né, de uma maneira diferente. Então, ó, segundo consta, aquela raça era destinada por Deus e pela história a comandar o mundo e dominar as raças que não eram europeias, consideradas inferiores e desprovidas de cultura própria. Essa aí, então, a mentalidade, a ideia de povos da Idade Moderna. Aí, com a chegada dos conquistadores portugueses à África, né, a gente tem também essa questão das grandes navegações, da busca por conquistar, querendo ou não, vamos dizer assim, explorar novas terras, encontrar novas riquezas, e a partir dessa questão de que, na mentalidade desses colonizadores, conquistadores, eles eram, no caso, os brancos, a raça superior, escolhida por Deus. Então, aí eles começam também a buscar, a colonizar, a conquistar outras áreas, outros locais. E aí nós temos aqui a questão da chegada dos conquistadores portugueses à África. Quando ocorreram os primeiros contatos entre conquistadores portugueses e africanos no século XV, não houve atritos de origem racial. Os negros e outros povos da África entraram em acordos comerciais com os europeus, que incluíam o comércio de escravos, que naquela época era aceito como uma forma de aumentar o número de trabalhadores numa sociedade. Bom, então aí a gente vê um detalhe, né? Então, os primeiros contatos, né, entre conquistadores portugueses e africanos, né? Aí não houve atritos de origem racial, né? Então, aí negros e povos da África entraram em acordos comerciais. Então, houve, pelo menos nesse período e nesse momento aí, os chamados acordos comerciais. Mas olha só, veja bem, aí, aqui, olha que fato. Entraram em acordos comerciais com os europeus que incluíam o comércio de escravos, que naquela época era aceito como uma forma de aumentar o número de trabalhadores numa sociedade. Veja bem que situação. E aí a gente já pode questionar, ver que situação, por que, né, ocorreu dessa forma esse comércio de escravos aqui. E que é uma forma de aumentar o número de trabalhadores numa sociedade. Ameríndios e negros. Um pouco mais sobre esses dois povos, essas duas situações aqui. As grandes navegações levaram países como Espanha e Portugal a explorar os quatro cantos do globo, se deparando com civilizações totalmente novas. Nessa ocasião, a justificativa para a expansão luso-espanhola foi a difusão do cristianismo entre os povos, considerados pagãos. Porém, a ideia desses reinos era submeter esses povos e explorar a riqueza que os países possuíam. No Brasil, os negros foram trazidos para serem escravos nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, aqui a gente já tem detalhes, uma constatação, né, no Brasil. Os negros foram trazidos para serem escravos nos engenhos de cana-de-açúcar. Devido às dificuldades da escravidão dos ameríndios, os primeiros habitantes brasileiros, do qual se tem relato, o convívio com as doenças dos brancos e de seus animais, por terem contatos há séculos com os povos brancos e com os animais por eles domesticados, e juntamente com a motivação financeira, decorrentes do fato do tráfico negreiro ter sido a maior fonte de renda do período colonial.
foram usados como justificativas para a escravização negra. Mais tarde, quando os europeus começaram a colonizar a África, no século XIX, eles começaram a apresentar justificativas piores para a implementação da cultura e modo de vida europeus às sociedades negras. Uma dessas justificativas foi a ideia errônea de que os negros eram uma raça inferior. Então, é muito triste, vamos dizer, que a mentalidade, o olhar dos povos, vamos dizer, colonizadores nessa época, em relação, né, que os negros eram uma raça inferior. Então, a gente vê que, a partir disso, a discriminação, o desequilíbrio entre brancos e negros, né, nesse período de colonização das grandes navegações, ele passa realmente a ser algo preocupante e que também gerou muitas mortes, muitas perseguições, muitas torturas. É o que a gente vai ver ao longo aqui desse estudo, desta análise. Assim, passaram a aplicar a discriminação com base racial nas suas colônias, para assegurar determinados direitos aos colonos europeus. O caso mais extremo foi a instituição do apartheid na África do Sul. Vale pesquisar, entender os aspectos, o que é o apartheid, as mortes, toda essa segregação, essa separação que ocorreu na África do Sul, como um estudo complementar, como um elemento ou aspectos a mais a serem identificados, analisados aqui no apartheid, dentro dessa história aí do racismo. É essencial essa leitura, essa busca. Então, o caso mais extremo foi a instituição do apartheid na África do Sul, em que essa discriminação foi suportada por leis decretadas pelo Estado. Aqui vamos destacar agora o racismo como um fenômeno social. Então, até aqui, já foi discorrido um pouco sobre a história do racismo na Idade Média, na Idade Moderna, a ideia, a mentalidade que os europeus tinham em relação pelo menos os europeus dessa época aí, da Idade Moderna, em relação ao branco ser uma raça superior, e agora que a gente vai discorrer sobre o racismo como um fenômeno social. Então, o racismo como fenômeno comportamental e social procura afirmar que existem raças puras e que essas são superiores às demais. Desta forma, procura justificar a hegemonia política, histórica e econômica. Do ponto de vista racial, os grupos humanos atuais, em sua maioria, são produto de mestiçagens. Pesquise, analise, veja mais curiosidades sobre mestiçagens. Vai enriquecer, complementar aí o estudo da diversidade cultural, da diversidade racial, e vai enriquecer a compreensão e estudo e a compreensão do que a gente vai continuar explorando, analisando aqui ao longo dessa nossa exposição sobre história do racismo. A evolução das espécies, incluindo a humana e o sexo, facilitaram a mistura racial durante as eras. Olha só, então aqui tem essa questão da mistura racial durante as eras. Essa mistura que nos traz
os exemplos, a noção de diversidade racial, de multiplicidade de raças. Afirmar que existe raça pura, olha só, torna ilusória qualquer definição fundada em dados étnicos e genéticos estáveis. Portanto, quando se aplica ao ser humano o conceito de pureza biológica, o que ocorre é uma confusão entre grupo biológico e grupo linguístico ou nacional. Tem que ficar muito claro isso aqui, à luz do entendimento sobre as misturas, sobre a mestiçagem, sobre a evolução, né, das espécies, no caso da espécie humana, tem então presente esta mestiçagem, esta mistura de raças e cores. No Brasil, passemos a analisar momentos, fatos, ocorrências da história do racismo no Brasil. E nós começamos, os negros foram trazidos ao Brasil para servirem de escravos nos engenhos de cana-de-açúcar, devido às dificuldades da escravização dos ameríndios, os primeiros habitantes brasileiros do qual se tem relato. Outras motivações para a escravidão negra foram o convívio com as doenças dos brancos e de seus animais. Então, isso também ocorreu não somente na África, como nós vimos em outros relatos, mais no início desse texto, desse nosso estudo, e agora vemos então que outras motivações para a escravidão negra foram o convívio com as doenças dos brancos e de seus animais, por terem contatos há séculos com povos brancos, e a domesticação dos animais utilizados por eles, e juntamente com a motivação financeira, pois o tráfico negreiro foi a maior fonte de renda do período colonial. Então, veja, fica em destaque aqui essa triste constatação, realidade de perseguição, de exclusão, de separação, pois o tráfico negreiro foi, está aí, né, o relato, foi a maior fonte de renda do período colonial. Então, pessoas de cor negra, escravizadas, tiradas das suas terras, da sua origem, sendo tratados como verdadeiras mercadorias. A abolição da escravatura brasileira foi um processo lento que passou por várias etapas antes da sua concretização. Veja bem, então, né, a abolição da escravatura, no caso do Brasil, né, foi um processo lento que passou por várias etapas antes da sua concretização. Por quê? Criaram-se leis com o intuito de retardar esse processo de abolição, como a lei do ventre livre. Vale pesquisar, analisar os aspectos, as curiosidades, a intenção de se criar a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, entre outras, as quais pouco favoreciam os escravos. Então, leis, como percebemos aí, do ventre livre, lei dos sexagenários, ainda mais em favor daqueles que insistiam em manter e escravizar as pessoas negras da época. Então, a gente vê esse processo lento e essas leis não tão eficientes, necessariamente eficientes para se libertar, trazer e dar uma melhor condição para esses negros aí, para esses escravos nessa época. Quando finalmente foi decretada a abolição da escravatura, não se realizaram projetos de assistência ou leis para facilitação da inclusão dos negros à sociedade. Uma questão aqui, né?
não se realizaram projetos, né, de assistência ou leis para facilitação da inclusão dos negros na sociedade, fazendo com que continuassem a ser tratados como inferiores e tendo traços de sua cultura e religião marginalizados. Olha só, a gente já discorreu muito aqui, trabalhou muito essa questão do que é cultura, da diversidade cultural e religiosa, e aí aqui a gente tem também tendo traços de sua cultura e religião marginalizados, criando danos aos afrodescendentes até os dias atuais. Nós vamos chegar à nossa realidade, à nossa atualidade hoje, e fica aqui essa questão, né, de pesquisar, entender um pouco mais sobre afrodescendente, quem é, o que eles carregam, o que vem a ser, o que tem de necessário, de, de importante, né, que ainda esses afrodescendentes precisam conquistar, precisam alcançar e também serem reconhecidos e serem valorizados na nossa sociedade contemporânea. Aí, ó, durante o século XX, os negros brasileiros, então, reforçando, nós estamos falando sobre momentos da história do racismo no Brasil. E aí nós temos que, então, durante o século XX, os negros brasileiros ainda enfrentaram muitas dificuldades para superarem as discriminações. Olha só, dificuldade para superar as discriminações, por exemplo, no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Mesmo com o reconhecimento da igualdade formal perante a lei, na prática, os negros não conseguiam facilmente as mesmas posições que os brancos, principalmente no plano econômico. Isso é nosso olhar, a nossa constatação, à luz da história do racismo no Brasil. Vamos analisar, trazer. Vamos trazer agora ideias, vamos colocar, por exemplo, entender nos Estados Unidos como que foi, que aí é importante tentar até pesquisar e ver paralelos, momentos de racismo, de perseguição, a história do racismo também em outros países, outros grandes países, como por exemplo os Estados Unidos, o sentimento de ódio e de discriminação sempre foram mais latentes. Também no Brasil, os negros foram vítimas do apartheid social, que sempre sufocou o país, estabelecendo um grande distanciamento entre ricos e pobres. Então, a gente tem aqui, além dessa separação, dessa discriminação de cor, temos presente essa questão do apartheid social, que aí nota, se entende, né, que a gente pode compreender que há também um distanciamento entre ricos e pobres. E aí continua discriminação, desigualdade, isso muito presente e latente na sociedade brasileira. Para além disso, o racismo no Brasil continuou ocorrendo de maneira velada no meio social nas últimas décadas do século XX. Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988. Pesquisar, entender, ouvir relatos, analisar relatos, depoimentos, notícias dessa questão, né, que mesmo o racismo no Brasil continua ocorrendo de maneira velada no meio social nas últimas décadas do século XX. O que será o que vem a ser, infelizmente, esta maneira velada, né, o racismo no Brasil continua ocorrendo de maneira velada. Mesmo após a promulgação da Constituição de 1978,
que considera o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Fica bem registrado aqui a Constituição, o que é a carga, né, que é o crime de racismo, e ainda se liam anúncios de empregos em jornais procurando pessoas de boa aparência, o que na realidade significa uma recusa contra a contratação de negros. Olha só, hein? Difícil, situações que às vezes não se apresentam de maneira clara, mas velada, como a gente vê aqui, né, que ainda se liam anúncios de empregos em jornais, procurando pessoas de boa aparência, o que na realidade significa uma recusa quanto à contratação de negros. Recentemente, o governo brasileiro tomou medidas inéditas a fim de reduzir as desigualdades sociais entre brancos e negros, tendo estabelecido um sistema de cotas para afrodescendentes e estudantes provenientes de escolas públicas nos vestibulares das universidades federais. Em 1989, avançando um pouco mais aqui, né, nesse período da história do racismo no nosso país, em 1989, o governo de José Sarney determinou que racismo é crime no Brasil, que atualmente é inafiançável e imprescritível. Neste ano foi promulgada a Lei 7.716, chamada Lei K.O., em homenagem a seu autor, o então deputado e ativista do movimento negro, Carlos Alberto de Oliveira. Então, vamos marcar aqui uma personalidade, um defensor dos direitos, da igualdade racial no nosso país. Fica para uma pesquisa, um estudo complementar, vida, posicionamento do autor, né, do deputado e ativista do movimento negro, Carlos Alberto de Oliveira. Essa legislação determina como racismo impedir pessoas habilitadas de assumir cargos no serviço público ou se recusar a contratar trabalhadores em empresas privadas por preconceito contra raça, cor, etnia e nacionalidade. Importante ver a busca, né, a tentativa de combater, de evitar que mais essas situações aí de exclusão, de preconceito, de racismo fossem deixadas, vamos dizer assim, entre aspas, de lado, ou não fossem realmente entendidas, descobertas e punidas ao rigor da lei, que a gente realmente viu e entendeu aqui que realmente é muito sério e deve ser denunciada, deve ser combatida. Também comete o crime de racismo quem, pelos mesmos motivos, recusa o atendimento a pessoas em estabelecimentos comerciais, 1 a 3 anos de prisão. Olha só, então, também comete o crime de racismo quem, pelos mesmos motivos, recusa o atendimento a pessoas em estabelecimentos comerciais, 1 a 3 anos de prisão. Veda a matrícula de crianças em escolas, 3 a 5 anos, e impede que cidadãos negros entrem em restaurantes, bares ou edifícios públicos ou utilizem transporte público 1 a 3 anos. Então, a gente tem aí a dimensão dessas penas, da legislação e do que acarreta para pessoas que praticam esses atos, que excluem essas pessoas negras. Então, aqui a gente tem um pouco dessas noções aí do alcance, né, da força dessas leis, e que elas realmente precisam cada vez mais serem aplicadas e serem rígidas, porque é algo que, infelizmente, continua muito enraizado na nossa sociedade brasileira,
em outros países, é preciso combater com muita veemência essas situações que ainda ocorrem. Em 2003, foi sancionado a Lei 10.639/03, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura afro-brasileira e africana. Importante esse ensino, né? A presença da temática História e Cultura afro-brasileira e africana. A assinatura ocorre graças aos anos de lutas dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, e, sem dúvidas, é uma conquista desses atores sociais. Um pouco sobre esta ideia, né, sobre a cultura afro-brasileira e africana. No parágrafo 1º, no caso, essa lei, né, que está aí mostrando a importância do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. No parágrafo 1º, o texto da lei cita que o conteúdo programático incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Em 2 de agosto de 2014, uma lei que determina mais negros em publicidade. Então, em 2000, vale aqui um grifo, uma constatação, um detalhe importante, não somente essa parte, essa data, esse momento, essa lei, mas para a gente estar sempre analisando, investigando e vendo as diversas curiosidades, os diversos momentos e o que eles trazem, né, de importante nessa defesa, nessa busca aí por igualdade, por uma valorização dos negros no Brasil. Em 2 de agosto de 2014, uma lei que determina mais negros em publicidades foi sancionada em Rio Branco, no Acre. Com isso, nós temos até esse momento um estudo, uma constatação da evolução da história do racismo no Brasil, em outras partes do mundo, em diferentes períodos e situações de discriminação, situações de exclusão, não somente em relação a se ter uma mentalidade de que a cor, a raça negra não tem, pelo menos de acordo com o pensamento dos brancos, em diferentes etapas dos séculos, no caso da Idade Moderna, como nós estudamos, discorremos há pouco, fica aqui a provocação, o questionamento de que qual é realmente o sentido da busca, da luta por igualdade racial no Brasil e no mundo, as formas como muitos negros foram escravizados, mortos, torturados no Brasil e no mundo, que lições quem está aqui hoje no auge da idade contemporânea e às vezes assiste, lê uma notícia, algo ligado à violência racial, discriminação racial, à morte de negros, de cidadãos negros no Brasil, no mundo. Então, são vários fatos, várias situações, e, no caso, quando a gente fala, né, de um racismo velado, o que vem a ser aí esse racismo velado, aonde que ele é ainda mais presente, ele ainda é algo que preocupa, que deixa muitos
muitas pessoas tristes, sem uma perspectiva de vida, sem uma perspectiva de criar e realizar e colocar em prática muitos sonhos. Então, que esse estudo seja bem entendido à luz dessas colocações que foram expostas, mas que se procure cada vez mais investigar, analisar, ver depoimentos de personalidades negras, de outros períodos da nossa história e da nossa realidade contemporânea, para se ter realmente um melhor entendimento, uma melhor ideia de como, seja branco ou negro, de que forma viver e conviver de uma maneira respeitosa, harmoniosa, numa sociedade que ainda é muito excludente, é muito preconceituosa, e esse preconceito para a nossa realidade, para as futuras gerações, ele ainda é muito preocupante e desgastante. É preciso ser mais combatido.